Olá, eu sou Lea Lobo, diretora de conteúdo da Infra FM. Hoje o Infra FM Talks tem o apoio da Telelock, que é uma empresa especializada em aluguel de imóveis para escritórios em todo o Brasil. Além do mobiliário padrão, a empresa aluga mobiliário personalizado de acordo com o projeto do cliente. E ao final do contrato, o cliente poderá adquirir esse mobiliário por um valor residual. Para a home office, a empresa possui também uma linha de mesas e cadeiras rigorosamente dentro dos requisitos de ergonomia. Consulte também a Telelock para operações de leaseback. Muito obrigada, Telelock, pelo apoio de hoje. Olá, bem-vindos. Hoje temos aqui a presença ilustre de um velho amigo. Eu posso falar um velho amigo, um velho que tem mercado. Nós estamos falando sobre o Alexandre Lara. O Alexandre Lara, ele é o fundador da EGF, que é parte desse conceito. E hoje ele vai estar aqui falando um pouquinho para a gente. Tema de manutenção, que eu acho que é um tema muito importante. Lara, seja muito bem-vinda, é uma alegria ter aqui. Obrigado, Leia. Para mim também é uma alegria muito grande. A gente já se conhece há muitos anos, né? Existe uma admiração mútua também, então para mim é um prazer. Para a Fabiana também, pena que ela não chegou a tempo de dar um oi pelo menos, mas é um prazer. Muito bem. Alexandre, fala um pouquinho da AEF Partners, né? E quais são as soluções hoje que vocês estão aí no mercado? Vamos lá. A AEF, Leia, assim, é um sonho meu de muitos anos, né? Ela completa agora em dezembro 20 anos de mercado. Ultrapassamos aí em 2019 uma barreira aí de 300, mais de 300 clientes, alguns recorrentes. E era um sonho meu antigo, né, de tocar essa parte de consultoria. Falar um pouco da IF assim, falar um pouco da minha história, da história da Fabiana. Nós acabamos nos conhecendo numa empresa de gerenciamento muito grande aqui no Brasil, mas eu venho são 34 anos agora, né, de mercado, trabalhando em áreas de implantação, operação, recebimento técnico de instalações. Então, foram 10 anos em indústria, depois o restante nessa maravilhosa área que é a área de condomínios, né, área comercial, que é uma área maravilhosa de trabalhar. Fabiana implantando projetos também importantes. Então, o que nós trouxemos para a IF, para responder a sua pergunta, o que nós fazemos, né? Nós trouxemos essa bagagem, experiência de implantação, de gestão, e há 20 anos o que nós fazemos é atuar basicamente em duas linhas. Uma linha voltada à consultoria de operação e manutenção pura, né? Isso subentende-se a parte de ajudar os clientes a se redesenhar, se reinventar, obter melhores desempenhos, né, nos seus contratos, seus serviços. E também numa outra linha, que é a parte de gestão de comissionamento, que aí eu uso bastante da minha experiência na época Fabril ainda, e nós participamos também de alguns contratos importantes. Então, respondendo a sua pergunta, assim, a IF hoje, ou seja, hoje não, há 20 anos, ela trabalha ajudando os clientes a melhorar o seu desempenho, a melhorar a sua performance em serviço. Essa é a nossa vida há 20 anos. Nesses 20 anos aí, se você tivesse que mencionar para a gente quais são os 7 pecados capitais, pessoal que opera a manutenção predial, que você poderia destacar para a gente? Olha, acho que tem mais de 7, viu? Bem mais de 7, mas eu diria assim, nós temos alguns pontos que são muito, muito críticos e repetitivos, recorrentes, em qualquer cliente, em qualquer ramo de atuação do cliente, qualquer nicho de mercado. Acho que o primeiro que eu vejo, e é um grande complicador, até para que se busque a questão de desempenho, performance na operação e manutenção de edificação, é a visão que o cliente muitas vezes não tem ou tem distorcida da importância que tem a manutenção na gestão de ativos. O que eu quero dizer com isso? Na realidade, começa-se que hoje manutenção é tratada em muitos segmentos de mercado quase como se fosse um commodity. É uma atividade que você copia. Você vai no mercado, olha, aquele prédio faz assim, eu vou e trago aquela equipe. Eu já participei de processos, por exemplo, em que na mesa eu via discutindo, não, mas aquele prédio ele tem 19 andares, tem uma área de X mil metros quadrados, uma equipe de 25 pessoas. Aqui também dá uma equipe de 25 pessoas. Nem sempre, não é matemático.
E essa visão, essa falta de visão de muitos clientes, isso é muito comum. Ela prejudica demais o andamento de qualquer trabalho, principalmente na definição do primeiro ponto, quando você vai mexer, e aí eu não falo só de manutenção. Em qualquer contrato que você tenha de serviço, identificar qual é a sua real necessidade, né? Para onde você deve caminhar, pode caminhar. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu destaco como principal. Um outro ponto que eu também vejo é a questão de queda drástica em investimento em pessoas. Eu quando falo pessoas e profissionais, né? Eu acho que no passado, aí você falou que é velho amigo, então assim, no passado nós tínhamos assim, eu diria que vivia uma época em que você tinha um chefe, né? Não que as pessoas não tenham chefe hoje, mas o que era um chefe? O chefe era aquele camarada que se preocupava não só em te cobrar, de passar atividades e cobrar as atividades, mas ele queria que você soubesse fazer as atividades, você realmente desenvolvesse alguma coisa a mais. Então ele queria ver de você alguma coisa que você pudesse mostrar para ele, para a empresa. Eu não vejo muito isso hoje em dia. Eu acho que o pessoal está jogado nas operações, aprende no dia a dia. Então, essa falta de investimento em pessoas, né, no lado humano, né, no lado de aprendizagem de como a pessoa deve saber priorizar, se comportar, relacionar com pessoas, né, e depois no lado profissional, aí falando dessa área que a gente trabalha, a parte de manutenção, eu vejo isso um segundo crime hoje. Eu comparo, até no outro dia eu estava conversando com um amigo, eu comparo essa área nossa aqui, é quase como se fossem hoje os times de futebol. Se você olhar, historicamente, você tem times de futebol que eram celeiros de craques, né? Hoje, os times apostam em quê? Trazer figurões de uma empresa ou de outra para poder compor um time e ganhar, né? Nem sempre o time ganha, né? Então, esse é um ponto. E eu, assim, vou destacar o terceiro, que eu acho que esses três, por si só, já englobam muito, mas o terceiro que eu vejo é a questão do mercado em si. Existem duas características. Eu acho que a empresa, o cliente tem que olhar o que acontece no mercado, tem que se manter atualizado. E isso é uma coisa que também não acontece da maneira como deveria. E existe uma contrapartida do mercado que ela é muito prejudicial para os tomadores de serviço. Porque hoje, se você observar, existe uma acomodação do mercado, assim, de algumas empresas, isso desde da área de projeto, área de instalações, área de operação e manutenção, onde eles acabam se omitem em ser críticos, são menos críticos, acho que a frase é essa. Então você pega, por exemplo, hoje projetos que já tem algum tipo de problema, mas a instaladora, eu não vou falar porque o projeto não é meu, o projeto é do Alexandre. Se o Alexandre errar, é ele que está errando, não sou eu, instaladora. Por sua vez, a manutenção também, que deveria colar mais no cliente, ajudar mais o cliente, de vez em quando também. Então, tem uma questão do mercado estranha também, que eu acho. Eu separo esses três, acho que os três por si só já dão aí o universo dos 7 pecados capitais, né? Quem sabe agora, né, com essa experiência que nós tivemos na pandemia, onde apareceu aí as pessoas umas ajudando as outras, né, essa mudança, esse conceito de público também, né, dentro do ambiente de trabalho. Porque você falou é verdade, a gente sempre vê, não, a culpa é da empresa X, não sou eu que estou fazendo, foi da empresa Y, mas assim, você tem uma preocupação, vamos sentar aqui, vamos resolver a questão por bem do cliente, por bem da nossa própria empresa que está fazendo a gestão. Né? Eu concordo com você que tem um espaço aí para a gente trabalhar. E eu queria saber de você se é possível hoje a gente redesenhar essas operações de manutenções de uma forma mais eficiente, quer dizer, como você conhece, vai muitos clientes ao mesmo tempo, certamente você consegue ter uma visão de como é que passam as operações hoje. Então, quer dizer, o cliente pode melhorar, pode redesenhar, pode fazer para ter, na verdade, uma operação de manutenção muito mais eficiente. Vamos lá. Bom, primeira resposta, sem dúvida. Sempre existe o que se fazer numa operação, por mais redonda que se imagine que ela esteja. Eu diria que a primeira coisa que o cliente tem que fazer é abrir os ouvidos, né? Tentar ouvir o mercado, o que o mercado fala. É verdade, porque o que acontece? Às vezes a gente se fecha tanto no nosso dia a dia
e aí entra de novo naquela questão do commodities que eu falei agora há pouco, o pessoal acha que está tudo em ordem. Existe uma questão muito falha hoje nas empresas de uma forma geral, que chama-se sistema de gestão. O sistema de gestão hoje, ele é prejudicado, seja pela pressa, por essa falta de investimento em pessoas. Então você vê hoje grandes empresas, grandes clientes investindo em software, investindo em ferramentas de gestão, mas eles muitas vezes não conseguem tirar proveito da ferramenta por falta de justamente investir nas pessoas que gerenciam isso. Então, o que eu diria para você? Acho que tem que abrir realmente o ouvido e os olhos, a visão e a audição, ouvir o que o mercado está fazendo, ouvir a si próprio, se perguntar qual é a minha necessidade real. Eu assisti há uns anos atrás, já tem um tempinho, uma palestra interessante, era referente a um hospital, um grande hospital, e essa pessoa que palestrou, ela dizia o seguinte: olha, eu fui conhecer o mundo aí fora, e eu vi que, por exemplo, lá fora do Brasil se faz diferente do que nós fazemos aqui. Aqui nós somos muito mais rigorosos em uma parte, que lá fora eles atribuem que isso é uma função do funcionário, do colaborador, ele cuidar da área dele. Se você for olhar, isso é um pequeno detalhe, às vezes pode ser grande, numa mudança de contrato, mudança de escopo. Então, acho que primeiro é ouvir, né, saber ouvir, depois estar disposto também a quebrar paradigmas, porque quando você fala em redesenhar a manutenção, você fala talvez com alguns vesperos, né, algumas questões meio antigas, assim, né? Isso até hoje acontece, menos ainda, mas acontece. Então você tem que mexer em escopos, em formas de contratação, mexer em níveis de serviço, no próprio sistema de gestão. Sempre há como, Leia, você tem uma ideia, mesmo, não digo só na período de pandemia, mas antes da pandemia nós já vivemos no Brasil há alguns anos de problemas, né, de uma situação econômica complicada, e nesses anos nós trabalhamos com clientes grandes, muito grandes, para rever processo, redesenhar, então relicitar alguns tipos de serviço no mercado, então seja desenhando escopo, participando junto com a equipe de suprimentos. Então sempre tem, é só o cliente realmente abrir o seu sentido de audição e visão e prestar atenção naquilo que ele precisa, sempre há. O que eu queria saber de você, talvez eu fazer a pergunta, não sei se fazer a pergunta corretamente, que eu acho que ela é mais técnica, né? Quando você fala na parte de comissionamento de notificação, por exemplo, agora a gente está com as certificações, elas não estão com tantas pessoas quanto deveriam, em função de toda o workplace que você vai ter que alterar, etc. e tal. Você acha que vai ter necessidade de ter um recomissionamento aí da certificação, em virtude até de todo esse processo que o Código está passando agora? Leia, olha, é uma pergunta interessante e uma pergunta delicada, porque talvez assim, talvez até alguns colegas que escutem o que eu vou falar não concordem, mas essa questão do comissionamento, eu comecei a viver essa história em edificações de uma maneira mais forte de 2007 para cá. Então a gente já tem aí 13 anos. O processo de comissionamento ele é bastante distorcido aqui no Brasil, principalmente quando se fala de edificações certificadas, né? Existe uma diferença de vida do Brasil e o norte-americano, por exemplo, quando se fala de certificação e de comissionamento na certificação. Não me refiro à certificação em si, mas o comissionamento. Então, o que acontece? Nós já tínhamos, antes do processo da pandemia, várias edificações, vários prédios, que não atingiam desempenho. Isso não sou eu que estou falando. Eu participei de um Green Building Council há uns anos atrás, onde eu ouvi uma palestra de um colega dizendo que, olha, dos 19, se não me engano, prédios que eram certificados, e nós fomos reavaliar, nós tínhamos acho que 3 ou 4, enfim, não me lembro do número final, mas era menos do que 1/3 dos prédios. Isso é compreensível, porque nós temos um problema de a palavra talvez seja pesada, não seria sucateamento, mas nós temos um nível muito baixo de investimento nas nossas áreas de operação e manutenção. Isso de uma maneira geral. Então é compreensível que nós tenhamos uma queda de desempenho. Agora,
sendo mais objetivo ainda, respondendo a sua pergunta, depois da pandemia, eu acho que sim, alguma coisa a mais deve ter acontecido nos prédios, principalmente porque algumas instalações ficaram paralisadas ou semi-paralisadas, e o comissionamento, ele tem uma característica, ou recomissionamento, né, seria o caso, ele tem uma característica, sim, de trazer a sua instalação, o seu sistema de novo ao melhor nível de desempenho. Eu costumo falar assim, até em aulas que eu dou, que o comissionamento ele é uma ferramenta durante a operação e manutenção de edifícios. Você pega, por exemplo, um item como pressurização de escadas, proteção de rota de fuga. Você acredita que as edificações hoje, de uma forma geral, tenham noção se o sistema desempenha, eu não digo que ele funcione, mas que se ele desempenha, ele garante a segurança da pessoa nas caixas de escada? Para que isso seja respondido, a operação precisaria, por exemplo, é lógico que dentro de uma programação, trazer uma empresa de comissionamento do mercado para que fizesse o recomissionamento do seu sistema de pressurização de escadas. Então, sim, por isso que eu falei que é uma questão delicada, eu sou partidário do processo do comissionamento durante a vida da edificação como um todo, né? E eu tenho certeza que será útil, sim. Em alguns casos, prédios que já foram certificados deveriam, sim, pensar em recomissionar as principais instalações. Bem, e o que você trabalha aí na interação com o aí, nesses bastidores, o que você acredita que a pandemia ensinou aí para os gestores prediais, as pessoas que cuidam dessas operações? O que deveria ter ensinado, pelo menos. Não, então, vamos lá. Eu acho, assim, eu espero que na parte de climatização, por exemplo, tenha sido bastante proveitoso, infelizmente, olhando para o lado positivo da situação, o aprendizado, porque veja, quando você fala por exemplo, de climatização, Leia, as pessoas elas acabam pensando muitas vezes de uma maneira simplista na limpeza de troca de filtros, manutenção de filtros, limpeza dos condicionadores, a parte de limpeza de dutos eventualmente. Só que o ar-condicionado, muito mais falando do universo de prédios com os quais nós convivemos hoje em dia, né, que são prédios com muita tecnologia, você depende, por exemplo, fortemente do sistema de controles, né? Então, o controle de temperatura, umidade, isso que comanda automaticamente componentes da instalação, que tem que abrir e fechar, enfim. Hoje, se você olhar, por exemplo, uma edificação de grande porte, e você pegar uma lupa e olhar a empresa de manutenção, a equipe de manutenção, tá? A empresa não, a equipe de manutenção que está lá na edificação, você vai verificar, por exemplo, que você tem, quando tem um investimento muito limitado na área de automação, sim, e ela vem junto com o sistema de ar-condicionado. O produto do ar-condicionado depende muito fortemente da automação. Então você acaba recaindo na manutenção rotineira, elétrica, mecânica, hidráulica, e muitas vezes a automação ela acaba se perdendo. Eu falo isso porque na parte de climatização eu vejo com muito bons olhos essa preocupação com a qualidade do ar, limpeza, processos de higienização de equipamentos, mas tem que se olhar também, e isso eu não tenho certeza, olhar também a parte de automação e de comportamento do projeto como um todo. Já na outra parte, tirando climatização fora, na parte elétrica, hidráulica, eu acho que algum aprendizado sim também deve vir, mas com menor expressão, porque acho que o grande foco dessa pandemia, a preocupação foi a questão do ar-condicionado, ainda é a questão do ar-condicionado. Né? Bem. Bom, e indo aqui para o finalzinho da nossa entrevista, se você pudesse dar aí uma mensagem, né, para a nossa audiência, que são facility managers, e na verdade estão aí, né, tendo uma essencialidade bastante importante no desenvolvimento de retomada, quais conselhos você daria, né? Queria te ouvir sobre isso. Conselhos não, né? Quais insights você poderia dar? Eu diria o seguinte, Leia, primeiro, acho que tem que continuar investindo nele próprio, na pessoa, assim, falando
para os facility managers, falando para os profissionais de operação e manutenção. Você nunca deve perder esse passo de investir na sua pessoa como profissional. Eu tive um chefe, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos, 17 para 18 anos, ele dizia o seguinte: olha, você tem que ser o melhor, mas para você ser o melhor, você precisa olhar para você e investir onde você precisa, né, de uma forma mais assertiva. Sim. E eu, dentro do possível, com todas as limitações, enfim, na minha vida profissional, eu procurei carregar isso. Então, é um conselho que eu faço, acho que é o primeiro: nunca deixem de investir na sua carreira, busquem com clareza qual é o foco. Acho que hoje também tem uma questão que as pessoas atiram assim, olha, para vários lados ao mesmo tempo. Eu acho que tem que se identificar com a sua profissão, com a sua carreira, enxergar um caminho legal para que você possa seguir. Então, acho que o investimento na pessoa, no profissional, é o primeiro ponto, né? Eu acho também, uma outra recomendação que eu faço é a questão de apostar na reengenharia. É uma palavra muito antiga. Eu fazia faculdade, já se falava em reengenharia, né? Mas, assim, hoje, para tudo existe uma possibilidade, um potencial de reengenharia. É só a gente quebrar paradigma e pensar, né? E usar também, nessa questão da reengenharia, referências de mercado, trabalhar de uma maneira mais correta, com benchmarking, que é uma coisa que as empresas acho que ainda usam muito pouco, tanto benchmarking interno para avaliar o resultado mês a mês das suas operações, como benchmarking externo, né? Eu acho que o segundo ponto. E terceiro ponto que eu diria eu vou voltar à primeira coisa que eu falei lá atrás, na primeira resposta, né? As pessoas entenderem um pouco melhor a questão da gestão de ativos e redirecionarem as suas operações em função disso, que eu acho que o resultado vai ser muito mais proveitoso para a corporação, para o edifício, se todo o trabalho que hoje, toda a energia que se despende, seja na área de limpeza, de manutenção, volte para a questão única, que é a gestão do ativo, né? A longevidade dele, resultado, desempenho, enfim. É isso. Muito bem. Alexandre, foi uma alegria ter você aqui hoje, representados. Queria agradecer seu tempo e disponibilidade. Eu tenho absoluta certeza que a nossa audiência vai gostar muito dessa conversa. Vocês trouxeram insights muito importantes aí para a manutenção, né? E acho também, como você falou no início, né? Acho que tem que ter o conhecimento técnico, né? A gente precisa se conhecer, mas principalmente também, né, trabalhar, hoje o mercado chama de inteligência emocional, que nada mais é do que os relacionamentos. A gente tem aí estatísticas que mostram que hoje as pessoas perdem emprego não pela falta de competência técnica, mas porque elas não sabem se relacionar com o colega, né? Como a gente falou, né? Todo mundo pode aprender junto, mas para isso é importante que a gente ouça, que a gente se coloque no lugar do outro, né? Para que todo mundo ganhe aí no final da operação, né? Aí no dia a dia, nas empresas, ou onde nós estivermos. Sem dúvida. Muito bem, muito bem. Foi um prazer, muito obrigada. Deixo aqui um abraço fraterno nosso da Inter também para a Fabiana, e a gente se vê em breve aí nos nossos eventos, se Deus assim permitir, isso nós vamos deixar, tá bom? Com certeza. Eu deixo assim, um abraço para a Fabiana. Eu achei uma pena que ela não pôde dar um abraço assim, presencialmente, né? Pessoalmente não, mas enfim. Muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço.